Estamos juntos aí, né? Estamos juntos, né? Sim. Seja bem-vindo Alfredo Narras. É um prazer ter você aqui conosco, Mas, fazer uma live com tanto conteúdo que vai ter, porque não é em qualquer lugar que a gente encontra o Narras, né? hum, E convido o nosso público a convidar mais pessoas, a chamar os amigos para interagirem conosco. Seja bem-vindo. obrigado, Armin. Adoro o seu convite. Eu fico muito feliz da sua presença. Você tem uma receptividade tão agradável que a gente fica muito à vontade. Então, eu estou me sentindo em casa aqui. E com os seus convidados, nós podemos conversar bastante aí, sem nenhum problema. Isso Tá aí. bom? Vamos conversar bastante e o povo vindo junto, né? Isso. Narras, hoje nós vamos falar, né? Você deixou a escolha do tema para mim, por nós aqui. E o tema que me veio na cabeça, porque nós estamos passando por uma fase muito assim, uma fase de. As pessoas, você percebeu que as pessoas estão sem paciência, Turbulenta, né? intolerantes, uma turbulência tão grande. Então, o tema, que eu acho que é é um tema que tanto você quanto eu podemos ter um pouquinho de acesso, você muito mais, talvez, creio eu, como ocorre o ataque dos obsessores. Tema instigante, hein? Eu, Tema muito sério. assim, eu particularmente, eu sinto assim, que quem dá abertura aos obsessores é aquele sem quem se auto-obsedia também. A forma correta de ver. Se a gente não dá brecha, eles não têm como nos assediarem, né? A gente, quando facilita, a turma chega, né? Lembra aquela passagem de Jesus que a, a mulher que ele tira os obsessores, acho que até Maria Madalena, né? Tira os obsessores dela, mas avisa ela, olha, vai, mas cuidado, limpa a tua casa mental, né? Porque senão vem uma turma maior. Se um passa e você não se cuida, quando vem, vem muita gente. Aí complica mais ainda. A perturbação fica grande, né? Fica coletiva. Então a gente tem que ter muito cuidado, sim, com obsessores. Eles são loucos para nos assediarem, né? Eles precisam ter uma energia, ter o plasma, o ectoplasma para sobreviver, para continuarem obsediando. Então, eles se alimentam da nossa energia e onde está bom o negócio, eles não vão numa zona onde os Tá próprios tudo limpo, né? obsessores. É, e também onde está tudo muito sujo, porque ali já não tem nem o que tirar mais. Então, Não. eles vão pegar os medianos. E o nosso planeta está lotado disso, né? Atualmente. O que a gente Sabe? está percebendo, pelo menos a minha percepção, é que muita gente está morrendo sem saber o que tem do outro lado. Tem muita gente que está levando uma surpresa enorme depois que morre. Esse hedonismo com que se vive hoje, achando que tem que aproveitar a vida ao máximo e curtir a vida doidado e levar tudo na esportiva, tudo na boa, sem responsabilidade. A hora que desencarna, a pessoa pensa que vai continuar aquilo e não tem dinheiro, não tem ninguém para dar um suporte vibratório. Aí eles têm que achar alguém que está na balada para obsidiar, né? Então,
Dá uma bola de neve. Eles ficam incentivando uma vida fácil para todo mundo, para eles terem mais pasto para eles se alimentarem. Por isso que o mundo está assim, desorganizado, né? Não tem organização nenhuma. Tá virando o mundo, os encarnados estão virando pasto de desencarnado, tudo chupando energia, né? E com isso vai refletindo a tal ponto que esses mais jovens, né, ou muitos que também não são, né, muitos mesmo, eles vão virando humanoides, favorecendo o poder desses obsessores encarnados e desencarnados. Fica Eles vão refém, né? ali, não vai? Fica refém, não tem como se defender, né? Assim, Armin, eu penso que conhecimento da espiritualidade, conhecimento da vida espiritual, ele está muito conturbado. As escolas espíritas, que antes traziam um esclarecimento mais pedagógico, mais didático, onde as pessoas iam tomando conhecimento gradativo da atuação dos espíritos sobre a matéria, está um pouco largado isso, né? O pessoal se afastou do espiritismo porque encontrou no ambiente da internet, no ambiente enfim, novela, rádio, todo mundo falando sobre esse assunto, mas sem um conteúdo substancial que treina a pessoa para entender a mediunidade. Então, uma coisa é você saber que existe o fenômeno, que ele está acontecendo, outra coisa é você estudar o mecanismo disso aí para se defender. E isso não está sendo posto de forma coletiva. Isso era dado dentro dos centros espíritas, nas escolas de médium, nas escolas de conhecimento espiritual. E como isso hoje é limitado, né? O espiritismo, de certo modo, cresceu durante muito tempo, mas parece que agora está meio que acomodado numa zona de conforto. Então, os jovens que vão nascendo não têm contato com a doutrina. Você vê que os centros espíritas não estão conseguindo agregar a juventude. Os jovens estão fora do conhecimento espiritual. Então, eles não conseguem entender o mecanismo da coisa. Eles sentem as energias negativas, aí vão procurar o quê? Psicólogo, psiquiatra, remédio, maravilha, tudo bem. Qual é o problema? O problema é que quando você toma remédio para tratar um problema cuja causa é espiritual, você fisiologicamente se sente bem porque o remédio tira a dor, tira o transtorno, alivia os sintomas, mas por dentro do corpo a alma está conturbada do mesmo jeito, ela não tem os esclarecimentos suficientes para se livrar daquilo enquanto alma. Então, os problemas espirituais, eles tendem a se agravar ao invés de se solucionar. Porque está se tratando o sintoma, que é o corpo é o sintoma da alma, está se tratando o corpo, mas a alma não. Então, o esclarecimento espiritual tá faltando principalmente para a juventude. Você vê que a nossa geração aborda a geração mais antiga, né? As nossas gerações mais antigas, que tiveram contato com a doutrina espírita, com a mediunidade, de uma forma estruturada, estudada, a gente tem mais defesas, a gente tem mais conteúdo para suportar os problemas da vida. E os jovens não, eles aprendem só na dor, só na pancada. Então está sendo muito complicado. Nós estamos vivendo uma Lidar era com isso, né?
Então, todo uma mês. coisa que eu. Então, eu estava pensando justamente a respeito disso hoje, né? Eu fiz um. Que eu estou com um programa na rádio, até que você está sendo convidado por mim, pelo Obrigado. responsável da Rádio Paranormal Plus, para a gente Uhum. fazer também ali juntos. Mas eu até estava, eu fiz um programa e falei a respeito disso. O cérebro está ficando de uma forma tão manipulada. Todo o neurosistema, a malha neural, está fechando a tal ponto e cortando as sinapses, que as criaturas estão definhando, definhando literalmente o corpo, e quando o corpo definha, o espírito já está sufocado. O espírito não consegue ascender para poder desenvolver o objetivo daquela criatura ter vindo. Porque o próprio DNA que está vindo, acompanhando os pais, eles vêm com conturbação. Você vê, uma família, tudo bem, nada, não é um julgamento, é uma opinião. Que tem um filho de cada pai diferente. Eu conheço, por exemplo, eu mesma atendo mães que têm 4 filhos, cada filho de um pai. Entendo isso. Isso, por exemplo, tem um filho que ele vem com espírito de luz. E o outro vem com espírito do genoma, lá de não sei quando. Entendi. Aquela mãe, ela se confunde, ela acaba protegendo mais o do genoma. Corretíssimo. E os Enquanto que. espíritos, eles se conflitam. E a visão que as pessoas, em relação ao espiritismo, que as pessoas passam a ter é de religião. Não é que a espiritualidade, o estudo espiritual seja ciência. Porque se não existisse isso, de onde viria a ciência? De onde viriam as informações? A pessoa não precisa sentar numa mesa e ficar, sabe, abrindo espaço para ter um, né, para ter um contato com o espírito que vem conversar. Isso já acontece naturalmente quando a pessoa se abre por ela. O canal desperta, que vem pela pineal até. Tem a... As glândulas se manifestam, mas as pessoas, eles não fazem mais isso. Não tem mais esse despertar. Mesmo aqueles da nossa faixa etária, sabe que eu percebo, Alfredo? Narras. Professor Narras, né? Sabe o que eu percebo? Até na nossa faixa etária, pessoas que duvidam. Elas ficam, eu acredito que eu vou morrer, o espírito, né? Mas para onde vai, hein? Como é que funciona isso? Eu vou perceber a hora que eu morrer? Como é que eu desencarno? Elas estão preocupadas no como é do que como estão e como viver. Com Exatamente. isso, o espírito delas, que é encorpado, que está no corpo, que é o corpo falando através do espírito, o espírito sufoca. Ele não fala mais. As pessoas começam a atrofiar a laringe, elas atrofiam o cardíaco, o timo, elas atrofiam toda a sensibilidade e o que expande de maneira totalmente, sabe, isso no meu ponto de vista, totalmente conturbada, os chakras baixos. Entendi. É uma abordagem muito, muito interessante a que se você faz, porque ela é
é clínica, né? É uma abordagem praticamente clínica. Hoje em dia tem muito esforço no sentido de que a gente tem que despertar a consciência para ter uma percepção ou uma visão integrada do que nós somos. O que nós somos, né? Então, essa consciência, as pessoas que morrem conscientes do que elas são, do que elas têm, do propósito da vida delas, do objetivo que elas vieram trazer e das realizações que elas conseguiram fazer, essas pessoas desencarnam conscientes. Elas continuam sendo do outro lado o que estavam sendo aqui, porque tem consciência o tempo todo da sua presença no mundo e o seu papel no mundo. Mas o que a gente vê é que a maioria não tem o seu propósito, né? Não sabe lidar, não sabe se É cuidar que, espiritualmente, enfim. sabe o que eu sinto nisso, Alfredo? É que a consciência da pessoa não está nela, está no outro. Porque a É, hora que ela incorpora o espírito dela, ela tem essa conexão com espíritos de luz, né, e com toda essa informação que pode vir. ela se liga Não com sei a se internet cósmica, com a rede de espíritos que estão trabalhando, né? questão. E E aqui, ela abre essa possibilidade, né? né, a gente, infelizmente, está com a vida muito vinculada à matéria, né? A sociedade está muito. As necessidades humanas estão tomando conta de tal forma da pessoa que não sobra tempo para ela despertar a sua mediunidade, a sua espiritualidade. Está todo mundo lutando pela sobrevivência. Aqui no Brasil, nós estamos vendo um processo de socialização em que as classes altas estão sendo achatadas via impostos. E as classes baixas estão sendo conduzidas para um aproveitamento do dinheiro que vem das faixas mais altas, sem produzir nada. O que a gente está vendo é que vai chegar um momento em que o dinheiro das classes que estão sendo tributadas, ou seja, o dinheiro de quem trabalha, vai acabar. E aí essa turbulência, esse medo que a gente tem de não dar conta da vida, de não pagar as contas, de não sobreviver, vai afetar de tal modo o comportamento das pessoas, ou vai levar a uma guerra de classes, ou vai levar a um conflito existencial muito grande, ou as pessoas vão se perturbar de um modo que vai levar a muito suicídio, muita doenças psicossomáticas, e a gente ainda não tem noção, em vez de estar construindo uma sociedade livre, né, rica, uma sociedade boa para todo mundo, nós estamos nivelando por baixo. Isso aí é um dos grandes fatores complicadores da vida espiritual, que os espíritos não estão tendo tempo, nem disposição, nem liberdade de expressão para se comunicar com os outros espíritos. A vida pela sobrevivência tomou conta de tudo. Então, está todo mundo se defendendo como pode. Concordo. Né? Sabe uma coisa que eu gosto, que assim, eu para mim eu gostaria que você falasse, e porque isso você domina, né? As pessoas pensavam, ou ainda muitas pensam, que o Chico Xavier era só um espírita e que ele só falava com os espíritos. E de repente, por que que ele morreu daquele jeito? Num quartinho, abandonado, sei lá. E que tipo de, por exemplo, Emmanuel, né? Essas coisas todas. Era verdadeiro aquilo? Não era? Qual é a bagagem que ele tinha dele mesmo ou era dos espíritos?
E o que nós podemos hoje confirmar em relação a isso? Olha, é assim, quem conviveu com o Chico tem uma visão, né, dele pessoal. Quem vê o Chico de fora, via as obras que ele promoveu, as vidas que ele modificou, ou seja, quem aprende o Chico de ouvir falar, quem conviveu com o Chico tem uma visão. Agora, quem conviveu diretamente com ele tem uma percepção do Chico que é inusitada. O Chico tinha uma visão de 360 graus. Ao mesmo tempo que ele estava olhando para a gente, ele estava vendo os espíritos do lado, os espíritos atrás, os espíritos em si. Ele tinha uma visão holística da vida que era uma visão do espírito dele, não era nem da alma dele. O espírito dele, que era um espírito iluminado, tinha uma visão impressionante de tudo que estava acontecendo fora. Então, se chegava uma pessoa lá, ele conversava com a pessoa e, ao mesmo tempo, o espírito dele conversava com o pai, com a mãe, com os espíritos que vieram com aquela pessoa e já falavam os seus nomes, já falavam o motivo deles estarem ali, de tal modo que o Chico reproduzia o que os espíritos estavam falando para aquele que estava encarnado, e o encarnado levava um susto, um choque. Como é que ele sabe tudo isso? Ele sabe porque está todo mundo aqui. Estão falando com ele ao mesmo tempo que ele está reproduzindo para a pessoa. Então, é muito interessante ver o Chico trabalhar, ver ao vivo. É uma coisa fenomenal, né? Você vê que ele estava ligado com uma conjuntura espiritual muito grande, muito grande. Coisa que E, você, por exemplo, é uma médium fabulosa, extraordinária. Você tem a sua equipe de espíritos que trabalha com você e você tem um foco de trabalho que é a sua atividade, né, principal, e você tem toda assistência nisso, e você cura, você ajuda, você levanta pessoas, você transforma a vida de pessoas dentro do contexto do seu trabalho. Agora, o Chico fazia isso de uma forma coletiva, né? Ia lá um, um- a minha bateria vai tá dando aviso que vai acabar, acho que ela está mal pede para conectada. os meninos, pede para a Maju aí colocar. É, se a Maju puder me ajudar aqui, Maju, eu Onde acho que está a está mal Maju? conectado o computador. Agora ligou. Desligou de novo. Vamos explicar para o povo assim, para eles entenderem um pouco o que nós estamos fazendo a primeira vez, que nós estamos na mão de pessoas que entendem disso, nós não entendemos, e que eles estão colaborando de Desculpa acordo com a aí. nossa necessidade, mas nós vamos aprender muito bem a fazer isso também, né, Nara? Calma, Maju. Legal. Ficou bom. Obrigado. Muito obrigado. Pronto. Desculpa, Armin. Vamos Imagina, isso recapitular. acontece comigo também, com todo mundo. É normal, nós somos Isso. amadores, ninguém é profissional aqui, né? Não, e outra coisa, o nosso objetivo não é lidar com técnicas, É, tipo de tecnologia de internet, disso, daquilo, é lidar com a tecnologia humana, né? É lidar é. com o ser humano. O nosso objetivo não é fazer bonitinho. O nosso objetivo é levar o recado, é transmitir aquilo que nós sentimos, é trazer a memória das pessoas que elas já vêm com memória. E de onde Acolher, elas vêm? é um Exatamente. acolhimento. Tudo. Por exemplo, os frutos que nós estamos comendo hoje teve origem lá com os nossos antepassados, que são espíritos que estão dando esse prazer a nós. Sem dúvida nenhuma. A gente está colhendo o que plantou, né?
E cada um Exatamente, colhe o que planta, né? Você não vai colher um fruto bom de uma árvore ruim, né? Não tem como. exatamente. Por exemplo, de onde você trouxe esse conteúdo todo? Me fala. É teu. É o Dedicação, teu, né? é o teu espírito. É o teu espírito que vibra, que fala, porque você não ficou estudando. Você veio pronto. De Estudar, você certo estudou modo, outras coisas. uhum. Lógico que você foi buscar informações, essas coisas todas, conviveu com o Chico, mas se você não tivesse teu espírito, não tivesse conexão com dele e com os demais, você não acreditaria piamente. Hoje você acredita piamente, né? Na Você, por realidade, exemplo, a gente tem que ir atrás, tem que correr atrás. Se a gente não procura, não acha, né? Se o foco da vida da gente não for voltado para uma felicidade, uma paz interior, para uma vida mais realizada do ponto de vista espiritual, a gente não consegue. Você tem que ter foco, né? Se a gente não tiver foco numa uma busca espiritual, não encontra nada. Você vai prevaricar a vida inteira sem chegar a conclusão nenhuma. e é o foco que você está falando, Alfredo, que de hora que eu te chamo de Narras e de horas de Alfredo, né? Ah, tanto faz. Todo mundo sabe que é Alfredo Narras. Ah, Então, de onde vem esse foco? Vem dos próprios de espírito. espíritos que já conviveram conosco em outras vidas. Eu penso assim, Anne, eu acho que Também, né? Também. os espíritos muito antigos, como o nosso, não é só da idade dessa encarnação. Espíritos antigo que eu falo são almas que já viveram muitas vidas em muitos mundos diferentes e em realidades diferentes. Então, esse tipo de espírito, com toda essa vivência em ambientes distintos, vem com uma bagagem diferente de um espírito cuja evolução se deu somente na Terra. Uma alma que evoluiu aqui no planeta, que passou pelos reinos inferiores da nossa natureza, até chegar no reino nominal, até poder receber e incorporar o seu espírito, essa alma, ela tem uma trajetória, né, muito, a gente diria até muito simples, porque ela aprende só a governança do mundo fisiológico, não tem essa visão espiritual que a gente que viveu em outras realidades tem. Então, os nossos espíritos que são muito velhos já viveram em outros mundos, em outras situações. Muitos, E muitos. temos a nossa família espiritual. Então, quando a gente encarna, uma reencarnação como é a nossa, ela tem um certo preparo no plano espiritual, tem uma programação, tem objetivos, tem um plano de trabalho para realizar. A gente fracassa, a maioria das vezes, mas a gente vem com uma missão, né? Entre aspas, uma missão, uma tarefa, né? A ser realizada. Quando a gente vem e mantém a consciência de que a vida da gente tem que dar frutos, e a gente realiza o propósito da nossa vida, a gente se sente feliz, está realizado. Agora, se a gente vem aqui, os espíritos amigos nossos avisam: olha, você precisa fazer tal trabalho. A gente fala: não, depois eu faço. Primeiro eu quero ganhar dinheiro, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero me sentir poderoso. Depois eu vou cuidar das obras, né? De Jesus, das obras espirituais. E quem pensa assim acaba vivendo a vida que gosta e não realiza nada.
apesar de ser E uma sofre pessoa honesta. ataques, e são esses que sofrem o ataque, Sim, os porque não fez o que tinha obsessores. que fazer. E às vezes são pessoas honestas, trabalhadoras, responsáveis. Então vem, casa, tem filho, faz tudo, mas a perturbação é grande. Por quê? Porque não desenvolveu a espiritualidade nela. A missão espiritual que ela veio fazer, não fez. Então não adianta ter. Porque se a gente pensar bem, vamos refletir um pouco, né? A gente casar, ter filhos, criar os filhos, ganhar dinheiro, sair para trabalhar, e trazer comida para casa e tudo mais, qualquer bicho faz isso. Os animais fazem isso o tempo todo. Eles saem, caçam, trazem comida, sustentam os filhotes, criam os filhotes, eles morrem, e os filhotes crescem e saem para caçar comida, traz comida. É a vida animal. Nós temos uma vida sofisticadíssima, mas com propósitos meramente animais, né? A gente luta para ganhar dinheiro, para trabalhar, para ter um casamento feliz e nunca consegue, porque hoje é muito complicado o casamento. Arruma filho, os filhos são mais complicados ainda. Então a gente vai de complicação em complicação, vivendo a vida animal. Esquece de se Um espiritualizar. minutinho. Isso daí não é ataque dos obsessores? Já não é ataque? Os obsessores que nos atacam só nos atacam porque nós estamos falhando. Quem está realizando o seu propósito não sofre o ataque. Jesus falava isso. O homem que faz o bem, o homem bom, ele não acontece nenhum mal com ele. O mal não acontece para pessoas boas. O mal acontece para pessoas que são boas, mas não fazem o bem. Aí sofre, né? O Chico tinha uma regra que ele dizia para a gente, que ele diz que é uma lei espiritual que governa a nossa vida, que dizia o seguinte: um trabalhador espiritual que vem com a missão de fazer o bem, de ajudar os outros, como um trabalho parecido com o seu, como assim, que vem para ajudar os outros, e chega na vida e começa a realizar a tarefa que ele se propôs a fazer, por mais débitos espirituais que ele tenha, por mais obsessores que ele tenha, o mal não acontece enquanto você estiver trabalhando no bem. O mal, por mais dívidas espirituais que você tem, o mal só acontece quando você abandona a sua tarefa. Se você para e coloca outras prioridades em relação à sua tarefa espiritual, aí os obsessores podem chegar. Mas se Me você diz está uma, trabalhando dentro do propósito pelo qual você veio a essa vida, essa aura do trabalho te protege. Protege. protege, mas às vezes, Alfredo, eu sinto assim. Eu estou atendendo alguém, você sabe que meu trabalho não é fácil, é forte. É de tirar mesmo as coisas pesadas que a pessoa traz né, nas memórias. Eu percebo que o espírito dela quer, através dela, aqueles obsessores me atacarem. E eu sinto na pele. E eu quero me libertar daquilo, mas eu não consigo. Eu continuo trabalhando. E muitas vezes leva horas para eu me libertar. Como é que explica isso? A transferência eles querem me podar, me bloquear, porque são espíritos que desencarnaram, que, pelo que eu percebo, que tem uma certa afinidade, conexão com aquela pessoa que eu estou atendendo. Uhum. E a pessoa, ela vem, mas ela não acredita que existe vida após morte. Mas ela fala dos espíritos.
Eu não sei Os se espíritos somos complicou um nós do pouco. outro lado. É simples assim. Porque é gozado isso, né? As pessoas costumam pensar que espírito, ele eternamente está na realidade espiritual e nós só vivemos na realidade material. Mas esquecem que os espíritos, no fundo, somos nós mesmos quando estamos do outro lado. Então, não tem espírito. Tem personalidades espirituais que uma hora estão encarnadas e outra hora desencarnadas. Então, muitas vezes as pessoas não têm consciência disso. Elas acham que espírito é uma coisa e ser encarnado é outra coisa. E é a mesma coisa, só estão em Mas estados elas não veem que você é uma pessoa espírito, espírito totalmente encarnado. encarnados, né? E ela acha que você vai ajudá-la, nós vamos ajudá-la, porque ela está viva, mas depois que ela morrer, acabou. O medo é uma coisa Posso tão. interferir no seu trabalho, eu não tenho conhecimento dele, viu, Arne? Eu analiso essa questão pela experiência que eu tive com outros médios. E eu sei que teve muitos médios que eu conheci que fracassaram, exatamente por não conseguir lidar com o reflexo do próprio trabalho, que é isso que você está relatando. Você fica com a sobra das pessoas que você ajuda. E às vezes se livrar disso é um problema, né? Mas Que eu até me onde livro eu bem, entendi, né? Mas, não é? Até onde eu entendi essa questão e vendo o Chico tratar de pessoas obsidiadas, mas eu ele queria chegar. costumava relatar para a gente o seguinte: mais importante do que você livrar a pessoa da dor dela, do obsessor dela, mais importante que isso é você esclarecê-la, explicar as causas dos problemas que ela acarretou para a vida dela. Então, curar é maravilhoso, mas precisa esclarecer. Porque quando você esclarece, o espírito que vem com ela volta com ela para ver se ela aprendeu aquele esclarecimento. Então, a pessoa esclarecida, ela se vê obrigada a se reformar, a se modificar. E na modificação dela, ela modifica os obsessores. Então, acho, é um ponto É de isso que eu vista, ia posso falar estar com errado, você. né? O que eu Mas percebo, pode falar. eu aprendi assim com o Chico, porque o Chico esclarecia as pessoas. Ele Uhum. simplesmente não ia lá, dava um passe e tirava Imagina, o não funciona obsessor, nada. né? A gente vê muito centros espíritas, a pessoa vai lá, toma passe, melhora, tal, mas sai do centro, os espíritos estão lá esperando ela. Não adianta nada. Então, aí é que eu entro um pouco com o meu trabalho, por isso que eu te perguntei, que eles vêm, os espíritos vêm, eu percebo, não é qualquer um que pode entrar aqui. Os que têm talvez alguma abertura para chegarem. Eles começam a dar uma certa sensação física, começam a mexer com o meu pensamento, porque eles estão vindo junto com essa pessoa para ser doutrinado e chegarem à origem do problema. Via de regra, eu acho que você trata mais os espíritos do que a própria pessoa, Eu porque é um também estou conjunto, achando. é um conjunto. Um larga o outro sem a mudança de pelo menos um deles, né? É muito curioso. Esse negócio de obsessão é um negócio sério. Se você me permitir, lembrei aqui uma história muito importante que as pessoas deviam saber, contada pelo Chico. O Chico estava contando uma vez para a gente, chegou uma mulher na, nas reuniões do Chico, pediu uma conversa privativa com ele e relatou o seguinte caso. Ela tinha um filho drogado,
obsidiado, os obsessores. Ela percebia que o filho não estava sozinho com a droga. Os obsessores estavam ali fumando junto com ele, enfim, era uma simbiose, né, entre drogado e obsessor. E essa mulher já tinha feito de tudo, já tinha internado o filho, já tinha feito tratamento em casa espírita, já tinha, fez de tudo, já tinha gasto muito dinheiro e não conseguia tirar os filhos da droga. E ela foi falar para o Chico: Chico, diante de tudo que eu já fiz, que mais eu posso fazer? Aí o Chico falou para ela assim: minha irmã, esqueça o seu filho, procure em algum lugar, em alguma condição de penúria, de necessidade, alguém a quem você possa fazer por esse alguém o que você gostaria de ter feito para o seu filho, mas não teve oportunidade porque ele não é receptivo. Então, aí ela perguntou, mas, por exemplo, Chico, o que que eu faço? Olha, procura, por exemplo, uma pessoa que está presa numa penitenciária, não tem como trabalhar, não tem como evoluir, não tem como estudar, e tenta ajudar essa pessoa para ver se ela melhora. Cuida dela como se você cuidasse de seu filho numa prisão. Aí a mulher ouviu aquilo e tal e foi embora. Passaram-se 3 anos. 3 anos depois, isso o Chico contando essa história. 3 anos depois, essa mãe volta, feliz da vida. Chico, você não tem ideia, meu filho melhorou, meu filho voltou a estudar, está trabalhando, está namorando sério, está procurando construir uma vida nova. Eu estou tão orgulhosa de ver a reforma do meu filho que você não faz ideia. E eu não fiz nada por ele. Eu só segui o seu conselho. Eu fui cuidar de 2 presos, 2 irmãos que estavam presos numa cela porque eles tinham assaltado uma casa de luxo, o cara muito influente, prendeu os dois e eles pegaram uma pena bem séria. E ela achou esses 2 irmãos presos no penitenciário, em Uberaba mesmo isso. E ela então passou a ajudar esses 2 presos. Ela levava lá livro para eles lerem, colocou uma televisão lá na cela deles para eles assistirem, dava assistência, levava uma comida melhor para eles comerem, não só a comida da prisão, mas levava frutas, enfim. Deu toda a assistência que podia ser feita dentro da prisão, ela deu. Fez tudo o que pôde por esses 2 caras. Então, ela, com esse histórico, ela foi lá no Chico. Chico, me explica o que aconteceu. Como é que pode? Eu ajudei uma pessoa, mas quem melhorou foi meu filho. Olha a situação. Aí o Chico explicou para ela. Falou: olha, está aqui, né, a, a sua mãe, que estava te dando assistência, e ela me explicou que você, enquanto estava dando assistência para esses dois presos tinham a mãe deles desencarnada no plano espiritual. Estão E a agradecendo. mãe deles, por gratidão do que você fez pelos filhos dela, você fez pelos filhos dela o que ela, mãe, não pôde fazer. Então, essa mãe, por gratidão, quando soube que seu filho estava com as drogas e obsidiado, ela arrumou uma equipe de trabalho e foi ajudar na desobsessão do seu filho. Então, os espíritos que estavam com ela, no plano espiritual, levaram os obsessores do seu filho embora, trataram magneticamente seu filho para ele ter uma recuperação energética e ele então pôde se libertar do vício das drogas. E aí ele caiu em si, viu que ele tinha anulado a vontade dele, ele estava à mercê dos obsessores, ele acordou
e foi procurar refazer a vida dele. Então, olha o mecanismo da caridade para Que é um... resolver o problema da obsessão. Não é Nossa, interessante? Essa história, só muito. contar uma história dessa, né? A gente não tem condição de enxergar isso, né? Então, muitas vezes, a Agora, forma da pessoa se livrar de uma obsessão é trabalhando pelos outros, sim, fazendo caridade, abrindo né? esse espaço para que aquele espírito de luz possa atingir o outro Atuar sobre ela. através da gratidão que tem por esse. Agora, na tua visão também, Alfredo, que eu acho muito bacana, então vou te pegar de surpresa, pessoas que estão para desencarnar e morrem de medo. São os espíritos que alimentam elas ainda ficarem aqui, às vezes até entrevadas aqui. Que eu já vi vários casos assim, né? Você também já deve ter visto. Sim. Tem casos de coma, a pessoa entra em coma e não morre, não desencarna, fica anos. Como é que você explica isso? Você que é conhecedor desse mundo do espiritismo. Ah, bem, assim, o medo da morte, no fundo, é a ignorância do próprio espírito. Quando a pessoa tem consciência de que ela é um espírito e não um corpo físico, e que o corpo físico é apenas uma roupa que ela está vestindo temporariamente, ela tem mais condições de encarar a morte com naturalidade, porque ela não deixa de ser o que ela é. O medo da morte é você perder a sua individualidade, você deixar de ser quem você é. E normalmente nós somos É apaixonados por nós verdade, é mesmos. verdade, é Nós verdade. nos amamos à beça. Sabe E a que você falou gente. um negócio legal? É verdade. Então, o medo da gente, puxa, mas eu vou deixar morrer esse cara que eu amo tanto, que eu sou eu mesmo. Se a morte acaba com isso, eu não quero morrer, eu fico com medo de morrer. Mas, se eu sei que eu continuo sendo quem eu sou depois que eu morro, isso já me soa mais natural. Bom, peraí, o negócio não é tão ruim assim. Eu vou continuar podendo me amar do outro lado. Isso é o Sim. drama da gente. É deixar de se amar, deixar de ser quem eu sou. E a pessoa, quando ela só vai perder o medo da morte quando ela vive, né? Uhum, é. Ela Só saber tem medo da viver. morte quem está vivo, né? É, Ai, mas esse tempo nosso, pena que acaba, né? Nós estamos com pouquinho tempo é aí, pelo que eu verdade. estou vendo o aviso aqui, o Sim, nosso horário está terminando. está terminando. Então é melhor você fazer suas conclusões aí ou ficar quieto um pouco. Não, É, é um prazer te ouvir falar, muito bom, porque nós somos todos, inclusive você foi um aprendiz seu mesmo e do Chico, e outras coisas que você vai encontrando, né, que vem de resposta em você mesmo, né? Então, uhum. são respostas novas que às vezes outros espíritos não têm, outras, né? É uma coisa que pode vir como conhecimento, mas também como uma sabedoria. Ninguém chegou onde você chegou à toa. Ninguém chegou onde eu cheguei à toa. Com certeza. De esclarecer uma série de coisas, poder ajudar as pessoas. O Chico a gente nem fala, né? Porque está além de tudo isso. Mas é um prazer ter você aqui conosco. Desculpem as falhas que tiveram aqui, porque nós estamos, né, aprendendo a É, lidar com essa tecnologia. Mas tudo bem, o que valeu foi o conteúdo e, caso você permita, nós podemos convidar as pessoas a continuar nos assistindo, né? essa Sempre live vai ficar, né, no YouTube, vai ficar no seu site, e as pessoas vão poder ver, né? vão. Muito bom. E vai poder ver e participar.
E, eventualmente, estaremos juntos para fazer outras lives, né? Com certeza, com certeza. Trazendo esses assuntos sempre A de gente tem que alto estar valor. atualizado, né, Armin? O problema da gente é estar atualizado com o que está acontecendo, porque a vida não para. E os problemas que existiam na época de Kardec eram uns, na época do Chico, o século passado, foram outros. Os problemas do século XXI são muito maiores, são muito mais sérios. E a gente tem que acompanhar os problemas e as soluções. Eu vejo assim, sabe, hoje, né, tecendo meus comentários, que nós estamos vivendo um período de total transição. Eu vejo que, muito além de uma reforma, é uma construção nova, porque é como tudo estivesse desmoronando e tivesse que construir um novo. É uma consciência que pede muito. Ou você expande, ou você fica. Tanto é que hoje está muito sendo divulgado os nossos amigos extragalácticos, os intraterrenos, que as pessoas não veem como espírito, mas eles são espíritos também, não ou só são uma holografia, um grupo estelar. São Esse é um espíritos. assunto para uma hora, Anne, porque é muita história aí para ilustrar Esse isso. assunto, é por isso que eu estou puxando ele, É, talvez seja é, numa próxima live, né? sim, aqui não vai dar, não. É muito assunto. É melhor a gente nem entrar, porque vai ter que Não, desenvolver, tem que eu estou contextualizar colocando uma isso. conjectura, né? Você vê que está Mas mudando. a- o que a gente tem que ter em mente, penso eu, é que os portais estão se abrindo. Cada grupo de seres está numa dimensão espiritual diferente, uma faixa vibratória diferente. E essas faixas vibratórias estão colapsando, de tal modo que os espíritos estão todos baixando no nosso horizonte material. É Sim, isso que está acontecendo. Então, está uma guerra espiritual por espaço aqui na superfície da Terra, né? No sim. nosso plano espiritual mais próximo. E é isso que está conturbando todo o ambiente. Mas isso é uma história para outra live. Vamos então nos comprometemos de fazer uma nova live, uma outra live falando a respeito, tá bom? Certo, tá bom. Que é Muito um obrigado assunto pela bem. oportunidade, viu, Anne, de a gente estar junto. Muito agradável o papo entre nós dois. É muito tranquila nossa, a nossa live. Muito É isso obrigado por aí. tudo. Um prazer muito grande ter estado com você. Obrigada por tudo, por ter vindo, aceito o convite e sempre na gratidão. Tá bom, Alfredo? Tá ótimo. Até uma próxima, então. Sempre, como eu digo, paz, luz e harmonia que guia o nosso Da mesma caminho. forma. Muita paz. Obrigada. Um abraço Muita paz. forte. Outra. Tchau, tchau. Tchau.